Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente deixar consignado o meu agradecimento pelo convite que me foi formulado pela organização deste importante e já tradicional Congresso do IBET. Quero também saudar o presidente e os meus queridos colegas de mesa, professores José Eduardo Soares de Mello e professor Aires Fernandino Barreto. Na verdade, falar sobre ISS, depois de termos ouvido o professor Aires Barreto e o professor José Eduardo, dois notórios especialistas nessa matéria, se torna quase que uma missão impossível, sobretudo considerando que o tema que me foi reservado dentro desse segmento, o ISS na importação, de um lado já foi, de certa forma, focado com objetividade pelo professor José Eduardo, e, ademais disso, se os senhores tiverem a curiosidade de examinar o texto que eu preparei sobre o assunto e que consta deste volume que foi distribuído, verificarão que entre as fontes doutrinárias de que me vali para externar o meu ponto de vista, estão exatamente as obras de ambos os professores, o professor Aires e o professor José Eduardo. De sorte que eu estou aqui quase que fazendo eco da opinião deles, que talvez seria muito mais interessante a todos que eles as externassem pessoalmente. Mas eu não quero deixar de cumprir o meu papel, cumprir a minha missão e me esforçar em trazer alguns subsídios adicionais a respeito dessa questão intrincada da possibilidade ou não de incidência do imposto municipal sobre serviços prestados no exterior ou cuja execução tenha se iniciado no exterior. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação relembrando que o ISS, como de resto os demais tributos de competência dos municípios, estão sujeitos em nosso país a uma multiplicidade fantástica de sistemas tributários. Na verdade, se nós contamos no Brasil hoje com mais de 5.500 municípios, é natural que concluamos que existem, convivendo no território do país, mais de 5.500 sistemas legislativos versando tributos municipais, entre os quais o ISS. Ora, dentro desta realidade, salta aos olhos a importância da legislação complementar. Eu estou convencido de que não se pode conhecer o ISS em nosso país por outro caminho que não seja o do estudo das suas características. Primeiro, como não poderia deixar de ser, através do estudo das previsões constitucionais relativas a esse tributo. E segundo, o estudo das leis complementares a respeito do ISS. Nesse contexto, essas leis complementares agem como se fossem leis das leis, portanto, os modelos normativos que devem necessariamente servir como parâmetro para esses milhares de sistemas municipais, sob pena de vivermos já dentro do caos que é o sistema tributário brasileiro, um caos específico, um caos particular. Pois bem, eu me preocupei em relacionar nesse primeiro quadro as previsões que a Constituição tem a respeito da edição de leis complementares em matéria de ISS. Não é? Então, em primeiro lugar, nós temos essas
previsões gerais, que não são específicas do ISS, mas que são próprias de todos os tributos discriminados na lei maior, que são sobre as normas gerais em matéria de ISS. Normas gerais essas que são objeto, essencialmente, de duas leis complementares. Primeiro, o Código Tributário Nacional, e segundo, a própria Lei Complementar número 116, que é uma lei específica sobre o ISS. Em segundo lugar, a Constituição prevê a edição de uma lei complementar com o objetivo de estabelecer as alíquotas máximas e mínimas do ISS, previsão essa que ainda não foi implementada. Essa lei, a lei complementar de ISS com esse objetivo, ainda não foi discutida, ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Em terceiro lugar, prevê a Constituição a edição de lei complementar para tratar da exclusão de operações de exportação. E isso foi feito pela Lei Complementar número 116 de 2003. Depois, prevê a Constituição edição de lei complementar para tratar da forma e condições para a concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios, também ainda não editada. Que, aliás, é uma pena, porque essa lei, a exemplo da que trata das alíquotas máximas e mínimas, a meu ver, faria um grande bem a esse tributo e, mais genericamente, faria um grande bem aos próprios municípios dentro desse contexto de guerra fiscal que nós conhecemos muito bem. E, finalmente, a quinta previsão específica da Constituição a respeito de leis complementares em matéria de ICMS está naquela parte que diz respeito à edição de leis que irão definir serviços tributários. É claro que eu estou fazendo uma abordagem meramente descritiva dessas previsões constitucionais, já que, em matéria de conteúdo dessas possíveis leis, os professores que me antecederam, dentro do campo dos seus temas, já delas trataram. Mas o que é importante destacar para os fins da questão específica da tributação de serviços prestados no exterior ou iniciados no exterior, é que não há previsão constitucional para essa incidência. Não é? E isso, de certa forma, vem ao encontro dessa afirmação que o professor José Eduardo acabou de fazer, no sentido de que a Constituição, quando quis dar efeitos extraterritoriais à legislação tributária brasileira, foi expressa. E mesmo assim, eu me permitiria complementar a ideia que foi tão bem e adequadamente posta pelo professor José Eduardo. Mesmo assim, esses efeitos extraterritoriais que a legislação brasileira em matéria tributária poderá ter por força de previsões constitucionais são efeitos limitados, porque, evidentemente, a Constituição brasileira não tem o dom de dar efeitos de extraterritorialidade absoluta às suas leis, sejam leis de natureza tributária, sejam leis de outra qualquer natureza. Aliás, eu me recordo de uma xiste, de uma expressão vazada com muito bom gosto e com muita ironia pelo professor Alcide Jorge Costa a respeito desse assunto, dizendo que se o Brasil tivesse o dom de poder legislar extraterritorialmente em matéria de tributos, todos os nossos problemas estariam resolvidos, porque bastaria o Brasil incidir o imposto de renda em seu benefício sobre os chineses. Né? Vocês podem perceber a quantidade de contribuintes que o nosso país passaria a ter em relação a esse tributo. De modo que, mesmo quando a Constituição, dadas as circunstâncias específicas de cada tributo,
encontre espaço para reconhecer a possibilidade de alcance extraterritorial das suas normas tributárias, ela o faz exclusivamente com relação aos efeitos concretos que tais normas poderão produzir no território nacional. Isso me parece ser muito importante, porque nos permite estabelecer uma premissa de raciocínio para o nosso tema, que é a seguinte: a possibilidade de existir a tributação da prestação de serviços prestados executados no exterior ou cuja execução se inicie do exterior, ela não parte da Constituição. Ela é fruto exclusivo de criação normativa, de criação da Lei Complementar número 116 de 2003, artigo 1º, parágrafo único, aliás, que o professor José Eduardo há pouco reproduziu na sua exposição. Então, essa é a primeira premissa. A falta de fundamento constitucional expresso para esta incidência. A segunda premissa, que também me permito tratar rapidamente, diz respeito à questão da competência territorial para a cobrança do ISS. E aqui, então, nós podemos constatar na evolução da jurisprudência do Brasil a respeito desse tema, na ocorrência de um fenômeno muito interessante, um fenômeno que, a meu ver, ele, de certa forma, ultrapassa até as lindes do direito tributário e merece ou mereceria uma particular atenção por parte daqueles que se dedicam ao estudo da sociologia do direito. Porque, vejam, originalmente, quando eu falo originalmente, eu estou me referindo à época da criação do tributo entre nós. Originalmente, quando as primeiras normas gerais passaram a dispor sobre o ISS, em matéria de competência territorial, estabeleceu-se uma regra quase que absoluta de competência territorial, qual seja a regra do domicílio do prestador. Era isso que constava do antigo e que vigorou durante muito tempo, Decreto-Lei número 406, parcialmente modificado pelo Decreto-Lei 834. Ele dizia: competente para cobrar o ISS é o município onde se localiza o estabelecimento ou a sede do prestador, com uma única exceção, que era a construção civil. A prestação de serviço de execução civil, essa é excepcionada para ser tributada no local em que os serviços eram prestados. E vejam que, ao longo do tempo em que o 406 e o Decreto-Lei 834 vigoraram, essa regra de competência foi perdendo densidade. Foi perdendo densidade por força de uma construção da jurisprudência, ao ponto de, num determinado momento, já próximo da mudança dessas normas gerais, já próximo do advento da Lei Complementar número 116, até o ponto de que, nesse momento, já próximo do advento da Lei Complementar número 116, eu repito, o STJ ter proferido uma decisão que se tornou até bastante conhecida pela sua peculiaridade. Essa decisão dizia exatamente o seguinte: competente para arrecadar o ISS, para instituir e arrecadar o ISS, é o município onde o serviço é prestado, relevada a norma do artigo tal da Lei Complementar número 406. Então, verifica-se que a jurisprudência do STJ não teve, digamos assim, o receio de
atropelar a lei e dizer, olha, em que pese a lei dizer o contrário, nós que somos, em última análise, os intérpretes mais autorizados dessa legislação, entendemos que a lei está errada. O certo é que o município competente é do local da prestação, não é o da sede ou do local do estabelecimento do prestador. Com essa evolução, o que a mim pessoalmente, e eu acredito que na opinião de muitos outros autores, parecia acertada, parecia muito mais adequado que fosse assim, era de se esperar que a Lei Complementar número 116 viesse a consagrar esse novo entendimento. E, portanto, inverter a posição comparativamente àquilo que existia em relação à Lei Complementar 406. Mas não foi o que aconteceu. Porque a Lei Complementar número 116 manteve o princípio do local do estabelecimento do prestador ou da sede do prestador, apenas ampliando, e o fez de uma forma bastante significativa, o rol das exceções. Aquela que era a única exceção à construção civil, passou a ter a companhia de mais 19 outras exceções, que são aquelas enumeradas nos diferentes incisos do artigo 3º da Lei Complementar número 116. De modo que nós temos hoje, ainda como regra, embora, volto a dizer, jamais recortada por uma quantidade significativa de exceções, continuamos a ter como regra de definição de competência a do estabelecimento do prestador ou do local onde ele mantém a sua sede. Essa é a segunda premissa. Primeira premissa, falta de previsão constitucional. Segunda premissa, regra geral, município competente, local da incidência ou do estabelecimento do prestador, com as exceções já mencionadas. Muito bem, visto isso, nós podemos agora nos debruçar mais especificamente sobre o exame das regras, que não são muitas, do decreto, da Lei Complementar número 116, que tratam sobre os serviços prestados ou iniciados no exterior. O que diz a Lei Complementar número 116 de 2003 a respeito disso? Em primeiro lugar, ela diz que o local da prestação é o do estabelecimento do tomador, do intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, do respectivo domicílio. Portanto, ela cria, ao meu ver, uma terceira situação. Nem é o local da prestação do serviço e nem é o local do estabelecimento sede ou do domicílio do prestador, mas é o local do tomador, do estabelecimento do tomador, que é uma hipótese esdrúxula, uma hipótese forçada, uma hipótese que tem o defeito de vir contaminada por um extraordinário artificialismo. Porque, a rigor, o tomador do serviço, ele não é parte da relação jurídica tributária. Aliás, ele se coloca numa posição juridicamente antagônica a essa prestação. O tomador de serviço, em regra, é um terceiro. Ele é alguém estranho. Não é? Seria o mesmo caso de nós imaginarmos, com relação a outros tributos, a irrelevância jurídico-tributária do comprador da mercadoria em relação ao fornecedor dessa mercadoria. Não é? Mas, por um artificialismo, digamos assim, de conveniência para justificar a incidência, é isso que diz o estabelecimento, é isso que diz a Lei Complementar a respeito do local da prestação. E mais, curiosamente, isso o professor José Eduardo Soares de Mello apontou muito bem em seus estudos sobre o tema, essa hipótese
de incidência do ISS, serviços prestados no exterior, ou cuja prestação se inicia no exterior, ela não contempla a figura de contribuinte. Não existe contribuinte. É uma hipótese de incidência sem contribuinte. Existe apenas o responsável. E quem é o responsável? É o tomador do serviço, que é exatamente o ente sujeito à lei brasileira. Também, evidentemente, nós percebemos aí o grau de artificialismo com que a legislação operou. Porque ela sabia muito bem que não teria sentido dizer contribuinte é o prestador do serviço, se o prestador do serviço está lá fora. Então diz, ela simplesmente ignora, esquece, faz de conta que não existe a figura do contribuinte, que o contribuinte não é necessário, basta que exista um responsável. Embora sem equiparar esse responsável ao contribuinte, porque aí também seria um absurdo e um descalabro maior ainda. Então nós temos tomador ou intermediário do serviço proveniente do exterior, ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior, como responsável pelo recolhimento. Em suma, os serviços prestados no exterior, de acordo com o desenho que receberam na Lei 116 de 2003, eles pressupõem, em primeiro lugar, uma incidência sem contribuinte, só o responsável. Em segundo lugar, uma clara e injustificável aplicação da regra extraterritorial da lei brasileira. De modo que, nesse particular, eu subscrevo inteiramente a opinião que o professor José Eduardo acabou de expor a respeito da inconstitucionalidade dessa incidência e subscrevo a mesma opinião que foi manifestada em sua obra reconhecida sobre ISS pelo professor Aires Fernandino Barreto. De modo que a mesa, eu acredito que seja unânime no caso da condenação por inconstitucionalidade dessa incidência. Agora, existe uma segunda vertente dessa questão, desse problema, que é a questão dos serviços iniciados no exterior. Aqui eu me permito ter um ponto de vista um pouco diferente daquele que o professor José Eduardo esposa nos seus estudos sobre o tema. O professor José Eduardo, ele considera que também essa hipótese, serviços iniciados no exterior, haveria a inconstitucionalidade da incidência pelos mesmos motivos que eu acabei de resumir, de sintetizar. Já o professor Aires Barreto tem uma opinião um pouco diferente. O professor Aires Barreto, no seu trabalho, no seu estudo, ele sustenta que, se o serviço é meramente iniciado no exterior, mas é concluído em território nacional, digamos assim, essa etapa de início do serviço no exterior é uma etapa que não deve ser levada em consideração. O que deve ser levado em consideração é a conclusão do serviço. Nós teríamos, quando muito, no exterior, a realização daqueles chamados, e aqui eu vou simplesmente repetir um conceito que ele acabou de expor também, daquelas chamadas atividades meios, e que, portanto, atividades e meios isoladamente consideradas não são relevantes. De modo que, a rigor, o que a lei complementar número 116 de 2003, no que diz respeito aos serviços meramente iniciados no exterior, fez, foi, digamos assim, criar confusão em relação a um assunto que não precisaria ter essa confusão. Se a lei complementar número 116 não dissesse nada a respeito de serviços cuja execução se inicia do exterior, mas que termina no território nacional, isso não criaria polêmica nenhuma. Eu acredito que
não haveria muita base, digamos assim, para questionar, em tese, a tributabilidade desses serviços. Agora, a questão dessa tributabilidade ser ou não compatível com o sistema da Constituição é fruto de uma solução mal encontrada da Lei 116, que pretendeu dar autonomia tributária a uma fase de prestação desses serviços que, isoladamente considerada, em si mesmo, não tem muita relevância ou não tem nenhuma relevância. Nesse ponto, portanto, eu me permito subscrever o entendimento do professor Aires Barreto no sentido de que, em tese, dependendo das circunstâncias, essa opinião poderia modificar, mas em tese não haveria inconstitucionalidade na cobrança do ISS nessas circunstâncias. Apenas para terminar, eu gostaria de fazer referência aqui a uma situação da qual nós já vivemos no passado e que pode servir, digamos assim, como um elemento de simetria em relação a essa questão da tributação dos serviços prestados ou iniciados no exterior. Antes disso, porém, eu quero dizer que, seguindo a orientação aqui da organização do Congresso, eu procurei verificar, claro que com restrições de tempo, o que a jurisprudência diz a respeito do assunto. E, para minha surpresa, eu não encontrei praticamente nada. Esse assunto não tem, até hoje, ou pelo menos naquilo que a minha pesquisa, que, confesso, não foi de grande profundidade, revelou, esse assunto não tem sensibilizado os tribunais. E isso é sintomático. É sintomático porque ele pode nos levar a algumas conclusões, e algumas delas até contraditórias entre si. Ou ele não tem sensibilizado os tribunais, porque essa modalidade de tributação até hoje não se tornou relevante, não se tornou significativa, ela não chegou a despertar, digamos assim, os nervos litigantes, seja dos municípios, seja dos contribuintes, ou então porque simplesmente as normas não estão sendo levadas em conta, estão sendo ignoradas, não é? O que talvez seja a solução mais provável. E o que é uma pena, porque, na verdade, o melhor seria que não se criassem preceitos legais cuja aplicação acaba se tornando um tiro na água, algo que não traz consequências práticas mais significativas. Mas o que eu queria lembrar aos senhores é uma situação mais ou menos parecida com essa que aconteceu há muitos anos atrás na área do imposto sobre a renda. Num determinado momento, a legislação federal instituiu uma incidência de imposto sobre a renda nas remessas de juros para o exterior. Então, a situação era mais ou menos o seguinte: se um banco estrangeiro faz operações de empréstimo no Brasil, no momento em que o devedor pagasse ao credor os juros sobre esse empréstimo, e esse credor estava localizado no exterior, o devedor era obrigado a fazer a retenção do imposto de renda sobre os juros. Muito bem. Essa incidência começou a ser questionada nos tribunais sob a alegação de que se tratava exatamente da tentativa de uma aplicação extraterritorial da lei brasileira, porque o credor estrangeiro percebia os juros no exterior, não tinha nenhuma relação com o direito brasileiro interno. Isso não era previsto naquela época.
Posteriormente, a legislação modificou e talvez hoje esse quadro seria diferente do que era naquela ocasião. E até um certo ponto, a jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive dos tribunais superiores, ela deu ganho de causa aos contribuintes, dizendo, oh, realmente, se o empréstimo foi celebrado no exterior, e se o credor é do exterior, então a percepção da renda é feita por um cidadão ou uma entidade que está fora do alcance da lei brasileira. E, portanto, não há por que se cobrar tributos sobre essa operação simplesmente de remessa de lucros de juros para o exterior. Isso ficou assim até o momento em que a jurisprudência começou a ser mudada em função de uma modificação legislativa que, para contornar essa jurisprudência contrária, estabeleceu o seguinte: nesses casos, a responsabilidade pelo recolhimento seria do tomador do empréstimo. Então, na verdade, ela fez mais ou menos aquilo que essa lei complementar número 116 fez agora com o serviço do exterior. Disse assim, ó, não tem contribuinte, então vamos jogar o foco da legislação sobre o responsável. E aí os responsáveis, os brasileiros, os devedores, começaram a ir à justiça também, dizendo, olha, eu não posso ser responsável por pagamento desse tributo, porque isso é imposto sobre a renda. E eu não estou recebendo renda nenhuma, eu estou pagando, eu estou tendo uma despesa. Mas, a rigor, essa tese foi vencida nos tribunais. Porque os tribunais, eu me lembro de uma das decisões, até que me chamou muita atenção na época, dizendo o seguinte, olha, tá certo, tem razão. Aquele que remete juros não está percebendo juros, ele está pagando. Mas pagar juros é também uma expressão de capacidade contributiva. Então, a incidência é possível, ainda que se chame imposto sobre a renda, na verdade esse é um imposto sobre a remessa de juros. Faz parte daquela área da competência residual reservada à União. Eu estou lembrando essa história porque eu acredito que se houvesse previsão constitucional para a cobrança desse ISS, nas circunstâncias em que ele foi desenhado pela Lei Complementar número 116, ou seja, sem contribuinte e colocando toda a responsabilidade tributária nas costas do tomador, talvez isso pudesse ser aceito, ser convalidado, pelo menos em teoria. Porque eu entendo que por emenda constitucional é possível ampliar o campo de competência tributária dos estados e dos municípios. A competência residual prevista na Constituição pertence à União. Portanto, a União é que poderia instituir outros tributos não discriminados, desde que observadas as condições que a própria Constituição prevê. Mas quando se trata de um tributo não discriminado, eu entendo que, por emenda constitucional, seria possível ampliar ou dar aos estados e aos municípios competência para instituir outros impostos, além daqueles que estão discriminados na Constituição, porque esses não poderiam mais ser tocados. Então, nesse caso, se houvesse uma previsão na Constituição, a minha visão é que essa previsão estaria alargando o campo da competência dos municípios para dar aos municípios competência para instituir mais um imposto. E qual seria a hipótese de incidência desse imposto? Seria tomar serviços prestados no exterior ou cuja execução tenha se iniciado no exterior. Porque tomar serviços, em tese, também seria uma expressão de capacidade contributiva. Isso aí pode parecer uma coisa meio esdrúxula, eu não estou aqui, obviamente, movido com a intenção de dar ideias erradas aos legisladores do Congresso Nacional, mas, de qualquer forma, é um exercício intelectual possível de ser desenvolvido
dentro desse quadro tão estranho criado por essa incidência. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado.